Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro nosso aqui no programa Se Liga na Educação. Hoje, sexta-feira, aula dedicada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para quem vai produzir a redação do Enem. Então, nós temos tido aqui aulas dedicadas tanto aos conteúdos da prova objetiva, quanto aos conteúdos relativos à produção da redação do tipo dissertativo argumentativo, que é aquele tipo textual exigido pelo exame, tá? Hoje nós vamos falar de estratégias argumentativas. Portanto, na aula de hoje nós iremos reconhecer algumas estratégias argumentativas que podemos utilizar na redação. Gente, é o seguinte, nós temos que pensar, quando nós estamos falando da redação do Enem, que, primeiro, ela segue uma estrutura. E nós já falamos muito aqui dessa estrutura que é exigida pela prova. Normalmente, nós vamos colocar lá a introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução tem algumas partes essenciais, como a apresentação do tema e a apresentação da tese, que é o seu posicionamento relativo ao tema. Nós temos o desenvolvimento, em que você vai desenvolver ali a sua compreensão acerca da sua tese, e temos a conclusão, em que normalmente está presente a proposta de intervenção, que é exigida pela competência 5 de avaliação da prova. E aí, dentro do desenvolvimento, é o lugar que nós vamos trabalhar com os argumentos. Afinal de contas, lembrem-se, nós estamos falando do tipo textual dissertativo argumentativo. Então, além de dissertar, de falar, você precisa também de criar argumentos. Professor, argumentos, como assim? Toda vez que você vai fazer uma prova do estilo Enem, você coloca a sua tese, como eu disse, é o seu posicionamento em relação àquele tema, e você precisa de defender, de convencer o leitor de que a sua tese é certa, é legal, é a ideal e tal. E como que você faz isso? Por meio de argumentos. Então, nós precisamos de desenvolver essas estratégias argumentativas justamente para poder fazer um bom texto e para chegar ao objetivo final dele, convencer o leitor. Os argumentos é algo utilizado de forma comum nas nossas vidas. Por exemplo, se você quer pedir sua mãe algo, você quer convencer a sua mãe a te deixar sair no fim de semana, você utiliza de argumentos. Normalmente, esses argumentos são argumentos emotivos, são argumentos emocionais. Então, você vai chorar, você vai falar que sua mãe te ama, você vai falar que ninguém te apoia nessa casa, dá aquela chorada básica, aquela chantagem emocional para poder convencer. É uma forma de argumento. Porém, quando a gente está falando da redação, não tem como trazer essa emoção para o texto, já que normalmente, esse texto ele exige uma certa objetividade. E neste sentido, a objetividade ela é diferente da subjetividade. Porque quando eu tenho algo subjetivo, é algo em que eu permito trazer à tona as minhas emoções. Agora, quando eu estou tratando de algo objetivo, as emoções elas ficam um pouco de lado, que é o caso do nosso texto. Então, vamos conhecer aqui algumas estratégias argumentativas, tá? Primeiro, a modalização. Vamos ler comigo, olha. A modalização é um conceito advindo da ciência linguística para definir os mecanismos discursivos que apresentam a função de manifestar o posicionamento do enunciador em relação àquilo que é dito.
Gente, presta atenção. A modalização, então, ela vai ser utilizada ali quando você, que é o enunciador, é aquele que fala por meio do texto, quer manifestar o seu posicionamento. E aí tem exemplos muito claros de como que você pode fazer isso, tá? Por exemplo, tem um verbo que eu sempre aconselho os alunos a utilizarem. Por quê? Nós temos que tomar cuidado na hora de redigir a redação para evitar generalizações, ou seja, generalizar, trazer aquilo como se fosse todo mundo. Um exemplo de generalização. Todos os estudantes do Brasil fazem o Enem. Será que todos os estudantes, todo mundo que estuda no Brasil faz o Enem? Isso é uma generalização. E a gente deve evitar esse tipo de generalização no texto. Agora, se eu uso o verbo poder, eu consigo fazer essa modalização. Pode ser que todos ou que a maioria dos alunos do Brasil façam o Exame Nacional do Ensino Médio. Vejam bem, então, que eu consigo modalizar. Eu consigo manifestar um posicionamento em relação àquilo que eu estou dizendo mais brando. Isso é uma forma de modalização. Um outro exemplo de modalização. Maria, eu já até dei esse exemplo, inclusive, tem uma aula de modalização destinada ao segundo ano do ensino médio. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre esta ideia aqui de modalização, acesse a aula do segundo ano, também no PET do segundo ano, que tem lá uma semana específica sobre modalização, tá bom? Então, quando a gente pensa na frase Maria foi embora e infelizmente Maria foi embora, esse advérbio infelizmente, ele traz uma modalização. Ele traz um posicionamento do autor em relação àquilo que foi dito. Então, o fato de Maria ter ido embora é algo triste para essa pessoa. Por isso, é utilizado o advérbio infelizmente. Tudo bem? Vamos continuar, então. Além da modalização, nós temos também a exemplificação. A exemplificação, ela é fantástica. Muitos mesmo alunos utilizam a exemplificação para redigir o seu texto, tá? Vamos ver. Exemplificar é apresentar um fato ou cenário que confirma uma tese ou demonstra uma verdade. Olha o exemplo. Certos comportamentos humanos não podem ser tolerados e, por isso, precisam ser constantemente relembrados para que não se repitam, como o massacre dos judeus pelos nazistas. Uma dica: normalmente, a exemplificação, ou seja, quando eu vou colocar um exemplo no meu texto, essa exemplificação ela vai ser introduzida ou pelo como ou pela própria palavra exemplo acompanhada. Por exemplo, a exemplo, exemplificando, tá? Então, o como é uma forma excelente de você introduzir uma exemplificação. Aqui, então, neste texto, eu tenho o autor que fala sobre os comportamentos humanos e ele quer exemplificar estes comportamentos que devem ser evitados e cita aqui, olha, o massacre dos judeus pelos nazistas. Tudo bem? Continuando, então. Vimos, então, a modalização, vimos a exemplificação e nós temos também a enumeração. Gente, não confunda exemplificação com enumeração, são coisas diferentes, tá? A exemplificação vai trazer um exemplo. A enumeração vai trazer uma enumeração, justamente, ou seja, enumerar, citar uma certa quantidade de elementos ali, tá? Vamos ver. Enumerar é fazer uma lista especificada
uma relação metódica de algo, normalmente a gradação em uma enumeração. Vamos ver um exemplo. O Brasil, se quiser deixar de ser um país em desenvolvimento e se tornar um país desenvolvido, precisará urgentemente de algumas mudanças. Investimento em educação, saúde, segurança, saneamento básico, emprego, etc. Vejam bem então, olha, nós temos um autor que vai falar sobre algumas coisas que o Brasil precisa de fazer para tornar-se um país desenvolvido. E aí ele enumera, ele introduz aqui pelos 2 pontos e começa uma enumeração de uma série de áreas em que o Brasil precisa investir. Lembrem-se, a enumeração sempre será acompanhada pela vírgula. Você vai trocar de uma palavra para outra em uma enumeração, separando uma da outra pela vírgula, tá? E normalmente, no final da enumeração, quando você vai da penúltima palavra para a última, você não coloca vírgula, você vai colocar a palavrinha e. Então, eu poderia colocar aqui, olha, se eu não tivesse etc. Saneamento básico e emprego, tá? Terminaria assim. Outra dica que eu quero dar para vocês em relação ao que a gente tem aqui. A palavra etc., ela é do latim, ela quer dizer, ela significa que o texto continua ali, que existe mais coisas a serem enumeradas, tá? E aqui é opcional o uso da vírgula. Ou você pode colocar a vírgula e o etc., ou você pode deixar sem vírgula também, escrever direto o etc., tá? Você pode utilizar dessas 2 formas. Tranquilo, gente, com a enumeração? Bora para frente, então. Um fato histórico. Vejamos. Tendenciosamente, a religião, principalmente a católica, sempre esteve envolvida com a política. No golpe militar de 1964, a igreja esteve ao lado dos militares. Só após os seus terem sido perseguidos e torturados, passou a reagir e a lutar em defesa de seus membros. Vejam então que aqui eu tenho uma espécie de tese, olha, eu tenho uma afirmação que a religião sempre esteve envolvida com a política. E eu vou trazer à luz aqui um fato histórico, algo que faz parte da história do Brasil, do mundo, da cidade. Vou trazer este fato histórico para poder ilustrar e para poder dar mais credibilidade àquilo que eu estou dizendo, tá? Então, aqui é utilizado um fato histórico relativo ao golpe militar de 1964 no nosso país. Beleza, gente? Vamos continuar, então. Antes de continuar, eu quero que vocês se atentem para uma coisa. Você não precisa de utilizar somente um fato histórico ou de utilizar somente uma estratégia argumentativa no seu texto, tá? Você pode escolher determinadas estratégias e utilizá-las até mesmo no mesmo parágrafo, beleza? É claro que você não vai escolher todas, porque senão vai virar uma emboleira o parágrafo e ninguém vai entender nada. Mas utilizar 1, 2 por parágrafo é algo legal, tá bom? Dependendo da estratégia, até 3 dá para poder utilizar em um mesmo parágrafo. Vamos continuar. Comparação. Vejamos. Comparar é confrontar elementos, identificando pontos de analogia ou de similaridade entre si, numa relação de igualdade, superioridade ou inferioridade. Vejamos o exemplo. Não há dúvidas de que os eventos esportivos nos países em desenvolvimento os ajudam a modificar seu cenário econômico e social, assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com o investimento em transporte,
o mesmo ocorrerá no Brasil. Então, eu utilizo de uma comparação entre dois elementos, entre duas coisas, entre duas circunstâncias, para poder trazer argumentatividade para o meu texto. Aqui a gente tem uma comparação entre a África do Sul e o Brasil, beleza? Contraposição. Contrapor significa confrontar, pondo lado a lado certos elementos. Não confundam. A comparação, nós também temos dois elementos lado a lado, só que eles estão sendo comparados um com o outro, tá? Quando eu estou contrapondo, eu vou confrontar esses dois elementos que foram colocados lado a lado. Vejamos. Segundo uma enquete realizada pela BVA para o Vespertino Le Parisien, 58% dos franceses são favoráveis, ao casamento homossexual, antes 63% no ano passado. Por outro lado, vejam que interessante o uso desse conectivo. Como que esse conectivo aqui, ele vai trazer essa contraposição. Então, eu tenho um lado e eu tenho por outro lado, ou seja, estou confrontando esses dois elementos. 50% entre eles não são contrários à adoção homoparental, ante 56% do ano passado. Então, eu tenho dados atuais e dados do ano passado. Dados atuais e dados do ano passado, e eu vou confrontar estes dados, essas informações. Beleza? Continuando. Causa e efeito. Muitos dos nossos atletas, ao longo de suas carreiras, precisam apelar para as vaquinhas online e ajuda de amigos e familiares para se manterem no esporte. Essa falta de estabilidade reflete no desempenho dos atletas nas suas competições. Então, aqui eu tenho uma causa, que é a dificuldade financeira, e eu tenho o efeito, que é justamente o afetar o desempenho dos atletas. Tudo bem? Continuando, nós temos os dados estatísticos. Os dados estatísticos, gente, é quando eu tenho algum dado, principalmente no texto motivador. Então, utilizar de dados estatísticos é algo elementar para que você possa produzir um bom texto com uma boa argumentação, tá? Além dos dados estatísticos, a definição de algo, ou seja, definir determinado conceito, também é algo extraordinário para que você possa ter bons argumentos. Porque quando eu defino algo a partir de um autor, a partir de um livro, eu tenho uma estabilidade daquele argumento, tá? Então, dados estatísticos, definição e argumento de autoridade é um trio que nunca falha. Quando eu coloco um argumento de autoridade, ou seja, eu trago para o dentro do meu texto uma citação de algo que tem, de uma pessoa que tem autonomia para dizer aquilo que ela diz. Por exemplo, deve-se ressaltar a importância da transparência nos governos para aprimorar a governança e a gestão. Tal afirmação foi inclusive sublinhada pela presidenta Dilma Rousseff. Quanto maior a transparência, maior a possibilidade que o dinheiro público se destine aos que são os programas necessários. Então, aqui eu tenho uma autoridade que diz algo que ela tem autonomia para dizer a partir do cargo, a partir da profissão, a partir das pesquisas que aquelas pessoas fazem. Tudo bem? Além disso, nós temos a contra-argumentação. Então, ela é quase igual à contraposição. Eu tenho um argumento e eu depois vou trazer um argumento contrário àquilo que eu disse. E aqui a gente tem um exemplo também, tá? E por fim, nós temos a pergunta retórica. A pergunta retórica é quando eu faço uma pergunta, mas que não é com o objetivo de ela ser respondida. É só para levar o leitor à reflexão daquilo, tá bom?
Na aula de hoje, então, nós reconhecemos algumas estratégias argumentativas que podemos utilizar na redação do Enem. Aqui está a referência que eu utilizei. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.